Olá, pessoal. O governo federal, o presidente Lula, junto com o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, eles têm trabalhado muito pela nossa população, pelo nosso Brasil. Só que, infelizmente, este ano é ano de eleição. Infelizmente, a gente está vendo uma campanha maciça entre as mídias brasileiras, os grandes jornais, por sinal. Os grandes jornais, a mídia, a internet, quem é de extrema direita, quem é de direita, quem é Bolsonaro, enfim, todos os ricos, os milionários, toda essa população estão investindo dinheiro, investindo grana, muita grana, para divulgar mensagem e para denigrir a imagem do presidente Lula e do governo Lula. Por quê? Porque eles querem o Flávio Bolsonaro. Eles querem um cara que entregue o Brasil aos Estados Unidos. Eles querem um cara que escraviza a população assalariada trabalhadora. Até porque o Lula está prestes a acabar com a escala 6x1. E a escala 6x1, quem que não gosta da escala 6x1? Os caras ricos, os empresários, pessoas que nunca trabalhou assalariado, pessoas que nunca souberam o que é um salário mínimo. Criticam o Bolsa Família todo o tempo, toda hora, falando que as pessoas não querem trabalhar por conta do Bolsa Família. E a gente sabe que tudo isso é mentira. Que tudo isso é um pretexto para denigrir a imagem do governo Lula. E isso está acontecendo. Isso está se tornando uma luta extremamente diária e até a eleição, até o último dia da eleição, nós do campo progressista, nós de esquerda, nós do PT e a aliança que faz parte dos partidos de esquerda, vamos lutar contra isso para reeleger o presidente Lula, eleger uma bancada de deputados federais de esquerda, governadores, enfim, eleger muitos candidatos de esquerda. A gente precisa disso. A gente precisa urgente. Porque existe, como eu acabei de falar, existe uma campanha maciça das grandes mídias. Tem mídias aí, tem canais abertos que estão usando a mesma linguagem da época da Lava Jato. Quem lembra? Quem lembra da Lava Jato? Que a intenção era acabar com o PT, acabar com o Lula. Teve pessoas da época da Lava Jato, do PT, que foi preso, que praticamente acabaram com a carreira do cara e não encontraram um centavo na conta dele. Não encontraram um centavo, R$ 1 desviado de lugar nenhum, mas mesmo assim condenaram o cara e prenderam o cara. E hoje, essa mídia está usando o mesmo linguajar. Inclusive, estão querendo indiciar o filho do presidente Lula em relação ao INSS. O sigilo dele, telefônico e bancário, foi quebrado e até agora não encontraram R$ 1, absolutamente R$ 1, ligado ao INSS, ligado aos roubos do INSS. Mas mesmo assim eles querem indiciar o filho do presidente Lula, que já foi comprovado que não tem ligação com o INSS. Mas tem pastores, tem igrejas evangélicas, tem deputados de direita bolsonarista, tem empresários, tem um monte de gente. E tem pessoas que não foram nem convocadas para depor na CPI, da CPMI, quanto mais condenado, quanto mais indiciado, né, pela CPI. E isso a gente vê, fora isso que a gente vê na Câmara, a gente vê a grande mídia. Não divulga os feitos do presidente Lula, não divulga os feitos do governo federal, não divulga o trabalho do ministro Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, não divulga o trabalho do Camilo Santana no Ministério da Educação, enfim, muita coisa tem sido feita no governo federal, através do presidente Lula, e nada está sendo divulgado. E daqui para frente vai ser cada vez pior.
É tanto que as pesquisas ligadas às pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitos empresários, estão divulgando pesquisa de segundo turno, onde o Lula está empatado com o Flávio Bolsonaro, onde o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula. E isso é mentira. Isso é mentira. Não é possível o tanto de coisa que o presidente Lula fez, o tanto de coisa que o governo federal tem feito, o tanto de coisa que ele tem ajudado a população brasileira, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, enfim, não é possível que tudo que o governo federal tem feito, a população não tenha visto, a população não enxergue. Então, gente, a gente precisa eleger o presidente Lula. Se a gente conseguir reeleger o presidente Lula em primeiro turno, seria assim um feito na história, porque acabava de vez com essa fake news criada da direita bolsonarista. E dos ricos, porque os ricos estão com ódio, porque eles querem escravizar cada vez mais os funcionários. Eles querem colocar aqui no Brasil uma reforma trabalhista igual o que o Milei colocou na Argentina. Eles querem privatizar a saúde, eles querem privatizar a educação, eles querem privatizar as praias, eles querem privatizar o Petrobras, eles querem privatizar tudo que pode. Gente, eu sou conselheira da saúde local e municipal do município que eu moro, da cidade que moro aqui em São Paulo. A gente vê, quando tem as prestações de conta, a gente vê o tanto de pessoas que é atendida pelo SUS. Imagine tudo isso só de uma cidade. E quantas pessoas tem no Brasil? Quantas cidades tem o Brasil? Tudo isso sendo atendida pelo SUS. Tudo isso com um sistema único de saúde que funciona. O que não funciona bem na sua cidade é culpa do seu prefeito, culpa dos vereadores, culpa do seu governador. E imagine uma situação dessa sendo tudo privatizado. Você não tem mais acesso a um remédio de graça, você não tem mais acesso a uma consulta de graça, você não tem mais acesso a uma cirurgia. Como que vai ser? As pessoas vão morrer na fila dos hospitais, a falta de atendimento, principalmente a população pobre mais carente. Gente, isso é muito sério. Hoje o que a gente vive no Brasil é muito sério. São dois projetos de governo. Um projeto que é do presidente Lula é para continuar e dar continuidade às futuras gerações de um Brasil muito melhor. E o outro é para acabar com tudo. Todos os direitos trabalhistas, acabar com a aposentadoria de vez, acabar, privatizar tudo, destruir tudo. E, por último, ou junto, entregar o nosso país aos Estados Unidos. Porque a gente sabe que a direita bolsonarista, e principalmente direita bolsonarista e crente evangélica, o maior objetivo deles é entregar o Brasil aos Estados Unidos. É que o Brasil se torne um estado dos Estados Unidos. Que toda a nossa soberania seja destruída, que toda a nossa Constituição seja destruída e a gente simplesmente se torne um estado dos Estados Unidos. É tanto que, ultimamente, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, falou que a solução dos Estados Unidos é o Brasil. Lógico, para eles né? O Brasil é rico, o Brasil é milionário, o Brasil tem estrutura que eles tudo precisam. Mas como que o Brasil seria a solução dos Estados Unidos? Se eu tiver um presidente que entregue o Brasil aos Estados Unidos. Porque o Donald Trump, sim, mas se entregar o Brasil ao Donald Trump, os próximos presidentes americanos, a gente vai ser estado dos Estados Unidos. Quem já se viu isso, gente? A gente é um país. A gente tem nossas riquezas, a gente tem nossas coisas. Tem coisas assim, mínimas nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui, que pode ou poderia ser favorável, poderia ser bom para o Brasil. Mas, porém, por outro lado, tem outra coisa que tem uma das coisas principais que nós temos aqui no Brasil, a saúde gratuita, que nos Estados Unidos não tem. A gente sabe que a população pobre americana morre por falta de remédio, por falta de vacina, por falta de tratamento, por falta de cirurgia. Gente, a gente só sabe o que a mídia mostra. Você não vive nos Estados Unidos. A gente não mora nos Estados Unidos. E tem gente de rua, tem morador de rua nos Estados Unidos e não é pouco.
E essa população morre. Morre por falta de atendimento. O SUS não existe lá, não existe sistema gratuito. Então imagine o Brasil com a desigualdade social que nós temos, tudo sendo privatizado, gente. Então, um dos feitos que o presidente Lula tem feito ultimamente foi zerar todos os impostos de mais de 1.000 produtos. Ele zerou os impostos desses produtos. Agora, recente, ele zerou os impostos desses produtos. E que produtos são esses? Itens de informática, de máquinas e equipamento, medicamentos para diabetes, Alzheimer, Paxo e esquizofrenia, produtos de controles a pragas para a agricultura e da indústria têxtil. Todos esses produtos, o governo federal, o presidente Lula, zerou os impostos. Agora eu pergunto, será que um trabalhador assalariado que está lá no final da fila, ele está sabendo disso? Ele está entendendo, ele está sabendo que o presidente Lula zerou os impostos? Um diabético, a pessoa que sofre com Alzheimer, com Paxo, com esquizofrenia, toda essa população que é atendida pelo SUS, na rede pública, com esses problemas, eles estão sabendo que o imposto desses medicamentos foram zerados? E a partir do momento que o imposto é zerado, o medicamento também fica mais barato? Porque se não tem o imposto, também o medicamento fica mais barato. Será que o diabético, o esquizofrênico, o que tem Alzheimer, o que usa remédio de Paxo, que tem muitos que são bolsonaristas, será que estão sabendo que esse remédio vai ficar mais barato porque o presidente Lula zerou os impostos desse medicamento? Quem trabalha na indústria têxtil, indústria de tecido, que também os produtos de pragas na agricultura, esses produtos para praga na agricultura vão beneficiar quem? O agronegócio. Vão beneficiar quem trabalha com a agricultura. O agronegócio inteiro, em massa, defende o bolsonarismo. Será que eles estão sabendo? Eles estão recebendo um produto para pragas na agricultura mais barato e mesmo assim eles são cegos que não enxergam que é o presidente Lula que tá zerando esse imposto? Então, gente, esses vídeos, meu canal, gente, repassa esse vídeo, curta meu vídeo, compartilha, comenta. A gente precisa unir forças para que toda a população brasileira fique sabendo do feito do presidente Lula. É inadmissível o que o presidente Lula tem feito pelo Brasil, pela população brasileira. É inadmissível a direita bolsonarista querer destruir tudo, tomar conta do nosso país e querer destruir toda a soberania do país, tudo que a gente tem. Tudo, absolutamente tudo. Isso não é questão de ser direita ou esquerda. O que está em jogo é a nossa soberania, o que está em jogo é mais um golpe que eles querem dar. E por último, tão igual, entregar o nosso país aos Estados Unidos. É inadmissível que o nosso país seja entregue para outro e que venha se tornar ou colônia americana ou estado dos Estados Unidos. É inadmissível uma situação dessa, mas a gente caminha para isso. Então, pessoal, esses impostos zerados de informática, de máquinas, de equipamento, quem é que usa máquina? Quem é que tem máquina nas grandes indústrias? Quem é dono das grandes indústrias? É os empresários. Os caras estão recebendo os produtos zerados, estão recebendo os produtos sem impostos, estão comprando os produtos sem impostos e mesmo assim estão defendendo um cara que quer escravizar, acabar com todos os direitos trabalhistas. Então, gente, por favor, curta meu vídeo, republique, compartilhe. A gente precisa que essas informações cheguem à nossa população. A população que realmente precisa saber disso. Porque o que tem na direita bolsonarista é fake news, mentira e falta de informação. E com isso eles ganham, enfim, a maioria da população que não recebe a informação certa e correta.